O veneno. O veneno não tem gosto de veneno. Tem gosto de caldo quente numa manhã de inverno, de carinho, das mãos de quem te ama a apertar uma tigela de barro nas tuas palmas e a dizer: bebe, precisas de forças. A Lucy aprendeu isso tarde demais. 3 dias tarde demais, para ser exata. 3 dias depois do banquete de noivado do Lord Cedric, 3 dias depois de ter bebido da taça que a sua futura sogra lhe encheu pessoalmente, e 2 dias depois de o seu lobo se ter calado dentro do peito, como se uma porta se tivesse fechado e trancado por fora. Ela não tinha contado nada a ninguém. Parada estava agora no corredor leste da fortaleza de Dunmere, o manto cinzento apertado sobre o vestido de linho, uma mão pousada contra a pedra fria para se manter em pé. O corredor cheirava a velas de sebo e madeira velha. E por baixo disso, algo mais agudo, ervas que ela não sabia nomear, algo medicinal e errado. A cabeça latejava com o peso particular de algo que a oprimia há dias sem alívio. Estás simplesmente cansada, disse a si mesma. É a excitação do noivado, são os quartos desconhecidos, é a mudança na água aqui, na Fortaleza do Norte. Mas o seu lobo não falava desde aquela noite, nem um vislumbre, nem um suspiro. O silêncio lá dentro não era paz. Era o silêncio de uma vela depois de a chama ser apagada. A Lucy tinha sido uma ômega a vida toda, discretamente classificada, discretamente considerada, discretamente deixada de lado em todas as salas onde entrara. Mas o seu lobo sempre estivera ali, uma presença quente sob as suas costelas, firme como o coração de uma lareira. Agora, não havia nada senão frio. Tinha vindo ao corredor para respirar ar fresco. Os aposentos de noivado pareciam encolher a cada manhã, as paredes pressionando para dentro, os sorrisos dos parentes do Lord Cedric tornando-se mais elaborados e ocos a cada vez que ela entrava numa sala. Falavam com ela em tons agudos e doces, como se fala com crianças ou inválidos. A sua mãe, Lady Vesper, tocava-lhe no ombro com demasiada frequência e com demasiada firmeza, como quem testa a maturação de uma fruta. A Lucy deveria ter prestado mais atenção a isso. Empurrou-se da parede e caminhou cuidadosamente, devagar, as botas macias sobre a pedra, em direção à janela estreita no fim do corredor. Lá fora, a manhã cinzenta estendia-se sobre as colinas do norte, a geada ainda na relva, o pátio da fortaleza vazio, exceto por 2 ajudantes de estábulo e uma carroça de feno. Ordinário. Ainda assim, o mundo parecia totalmente alheio ao facto de algo lhe ter sido feito. Tinha quase se convencido de que estava a imaginar quando ouviu as vozes. A porta do antecâmara do mordomo não estava completamente trancada. Ela não teria parado se a primeira palavra que ouviu não tivesse sido o seu próprio nome. A Lucy não vai sobreviver à próxima lua, Vesper assegurou-me. A respiração parou. E se ela não sobreviver, essa era a voz de Cedric. Ela conhecia perfeitamente. Tinha passado 4 meses a memorizar a cadência particular dela, o modo como ele suavizava certas palavras, o modo como dizia o seu nome com algo que ela confundira com carinho. O composto da Moonbane precisa de mais uma dose se ela durar mais do que o esperado. Não vai importar. Uma ômega sem o seu lobo não é nada. Ela não consegue metamorfosear-se, não consegue criar laços, não consegue carregar a reivindicação ao território de Ashevale. A terra reverte para sua linhagem apenas através de um laço ativo. E se ela morrer sem laço, vem para mim. Uma pausa. Ouviu o deslizar de pergaminho, o bater de um anel contra uma mesa. O acordo do meu pai com o irmão dela deveria tê-lo assegurado de forma limpa, mas como o rapaz não assina. O rapaz está nas celas inferiores, meu senhor. Está lá desde a 3ª noite. O chão não se moveu. O corpo da Lucy disse-lhe que sim, mas o chão não se moveu. Encostou as costas à parede do corredor, e o frio da pedra atravessou o seu manto e o seu vestido e chegou-lhe à espinha. E ela ficou ali com esse frio dentro de si, enquanto os últimos 4 meses se reorganizavam atrás dos seus olhos, tornando-se algo inteiramente diferente do que ela acreditara serem. O seu irmão Emer, 23 anos, ruivo, rápido a rir, que tinha cavalgado com ela até a fortaleza de Dunmare há 6 semanas e depois lhe tinham dito que ele regressara a casa por um assunto familiar urgente. Ele manda cumprimentos, dissera Cedric, sorrindo, tocando-lhe na mão sobre a mesa de jantar. Ele tem orgulho de ti.
Emert estava nas celas inferiores e ela fora envenenada e o seu lobo desaparecera e a terra que o pai deles deixara para ambos. O território de Ashevale, 1.200 hectares de floresta das Highlands que a família deles detinha há 6 gerações, era o que sempre estivera em causa. Ela não chorou. Notou isso à distância, como se nota a ausência de chuva. Tinha pensado que a vida toda que a traição seria como afogar-se. Em vez disso, parecia como atravessar gelo para água tão fria que o corpo simplesmente parava de enviar sinais. Clareza sem sensação. Ela precisava de se mover. Empurrou-se da parede e voltou pelo caminho que viera. Os seus passos medidos, o rosto arranjado na expressão que usava mais naturalmente. Olhar quieto, irreconhecível, que a tornara invisível a vida inteira. E torná-la-ia invisível agora, quando mais precisava. Uma ômega, uma criada quieta. Ninguém vigia a criada quieta. O seu quarto ficava 2 andares acima, pequeno e adequadamente mobiliado. Trancou a porta, foi até ao baú de madeira ao pé da cama e começou. O seu vestido extra, o broche da sua mãe, de prata com uma pequena pedra lunar, a bolsa de moedas que ela mantinha costurada na bainha do seu manto de viagem. Hábito de menina, instrução do pai, um pedaço de pão deixado na bandeja do jantar da noite anterior, embrulhado em linho, a pequena faca que usava para cortar linha, fina mas real. As suas mãos não tremeram até estar a calçar as botas. Deixou-as tremerem durante exatamente 3 respirações. Depois parou. A janela do seu quarto dava para o pátio interior. Lá embaixo, os ajudantes de estábulo tinham ido embora. A carroça de feno estava sozinha. O portão para a estrada exterior era visível dali. Uma coisa pesada de ferro, atualmente destrancada na hora inicial, porque os carros de suprimentos da fortaleza ainda não tinham chegado e os guardas esperavam-nos. Havia uma falha na rotina. Havia sempre uma falha na rotina se tivesses estado a prestar atenção. E a Lucy, sempre ignorada e subestimada, sempre estivera a prestar atenção. Desceu pela escada dos criados. Atravessou o pátio interior com o capuz levantado. A sua bolsa debaixo do manto, os seus passos calmos e com propósito. A caminhada de alguém numa tarefa, nada mais. 2 guardas estavam no portão interior. Ela não olhou para eles. Eles não olharam para ela. Era uma criada quieta. Era ninguém. A estrada exterior desenrolou-se à sua frente no ar cinzento da manhã. Relva enregelada em ambos os lados. A linha escura da floresta de Ashevale, longe para norte. Ela não tinha cavalo. Não tinha o seu lobo. Tinha pão, um broche, um punhado de moedas, uma faca de linha e o conhecimento do que lhe tinha sido feito. Caminhou. O frio instalou-se nos seus pulmões e ela colheu-o porque o frio significava clareza, e clareza era o que ela precisava. Emert estava algures na fortaleza atrás dela. Não o podia alcançar, não sozinha. Não sem um lobo, não sem um poder que não possuía atualmente. Precisava de ajuda. Precisava do tipo de ajuda que era maior do que ela. Do tipo de ajuda que vinha com muros e guardas e autoridade e peso suficiente para esmagar Lord Cedric Dunmere no chão pelo que fizera. Precisava de alguém com poder. Ela ainda não sabia onde encontraria tal pessoa. Ainda não sabia até onde as suas pernas a levariam com um pedaço de pão e fúria pura antes que o seu corpo envenenado cedesse. Ainda não sabia que a floresta para onde caminhava continha algo que nenhum guerreiro nos 5 territórios conseguira abordar. Algo antigo e alado e terrível que recusara todos os alfas que tinham tentado reivindicá-lo. Ela ainda não sabia nada disso. Só conhecia a estrada e o frio e o silêncio onde o seu lobo costumava estar. E o nome que não pararia de dizer na sua mente até ter derrubado todos os muros entre ela e o seu irmão, Emerge. Estou a ir. Aguenta. Ela caminhou para a manhã cinzenta e a fortaleza ficou para trás, e ela não olhou para trás uma vez. A floresta engoliu-a antes que ela quisesse entrar. Tinha seguido a estrada para norte durante o que estimou serem 2 horas, a geada a derreter lentamente sob o fraco sol da manhã, as suas botas a ficarem úmidas, com a relva molhada à beira da estrada. As suas pernas estavam firmes o suficiente, mas havia algo errado com o ar no seu peito, uma superficialidade, uma resistência, como se os seus pulmões tivessem esquecido como completar uma respiração completa. O composto da Moonbane.
Ela não conhecia a erva, mas sabia o efeito. Qualquer que fosse a coisa que Vesper lhe dera, ainda estava a fazer efeito no seu sangue, paciente e metódico, desmantelando as coisas silenciosamente. Tinha parado uma vez para comer metade do pão e beber de um riacho que atravessava a estrada, ajoelhando-se na margem congelada e acolhendo a água nas duas mãos. Tinha gosto de ferro e pedra fria, e era a coisa mais honesta que tocara em 4 meses. Quando a estrada virou para o oeste e a linha de árvores se ergueu à sua direita, ela não tinha planeado entrar. Tinha planeado continuar para norte em direção à aldeia de Co, onde o seu pai tinha tido um contacto, um velho guarda-caça chamado Tovin, que devia um favor à família Ashevale que Lucy nunca precisara de cobrar até agora. Mas então ouviu o som. Não era um som que pertencesse a uma floresta em luto. Era baixo e ressonante, algures abaixo da audição, o tipo de vibração que se sentia no externo em vez dos ouvidos. A Lucy parou de andar. Ficou junto da linha de árvores com a mão meio levantada e a cabeça inclinada. E algo no vazio onde o seu lobo costumava estar remexeu-se. Não o seu lobo. O lobo ainda se fora, o silêncio ainda lá estava, mas algo adjacente a isso. Algo mais antigo. Entrou entre as árvores. A floresta de Ashevale era a terra da sua família, ou tinha sido. Ela conhecia estas árvores como se conhece um rosto. A cor prateada particular dos troncos de bétula, o modo como os pinheiros cresciam mais juntos aqui do que em qualquer outro lugar do território, o cheiro a resina fria e terra escura, e a ligeira acidez mineral do riacho que corria subterrâneo pelo quadrante leste. Tinha brincado aqui em criança. Tinha corrido por estas clareiras em 4 patas, quando o seu lobo era ainda novo e desajeitado e cheio de alegria. Ela não corria agora. Caminhava cuidadosamente, seguindo a vibração, que não ficava nem mais alta nem mais baixa, mas de alguma forma mais presente, mais direcional, como se estivesse a orientar-se para ela tanto quanto ela para ele. A clareira apareceu sem aviso. Era grande, pelo menos 12 metros de diâmetro, cercada por pinheiros antigos tão altos que os topos se perdiam nas nuvens baixas. O chão era diferente aqui, a geada não derretida apesar da hora, a relva pálida e imóvel. E no centro da clareira, enrolado com a economia particular de algo que aprendera há muito tempo, que não precisava de exibir o seu tamanho para comunicar o seu perigo, estava o dragão. A Lucy parou na linha de árvores. Tinham ouvido falar dele. Todos nos 5 territórios tinham ouvido falar dele. O dragão de Ashevale, embora não tivesse um nome que alguém lhe tivesse dado com sucesso, aparecera nesta floresta 11 anos antes, após a morte do seu pai, como se estivesse à espera que a terra perdesse o seu mestre antes de decidir ocupá-la. 3 senhores Alfa tinham escrito para o reivindicar. 2 tinham fugido, um não voltara de todo, e ninguém falava dele em termos específicos. Não era como ela imaginara. Imaginara algo com aspecto violento, algo com a energia de uma tempestade. Esta criatura era de escamas escuras, da cor de água profunda, onde a luz deixava de chegar, com um pescoço comprido que se curvava num arco de repouso, e asas tão precisamente dobradas contra o corpo que pareciam quase arquitetônicas. Os seus olhos estavam fechados. Vapor subia levemente das suas narinas no ar frio. Percebeu com uma clareza estranha e inapropriada, a dormir. Ela deveria ir embora. Cada pedaço de raciocínio que possuía dizia-lhe para ir embora. Era uma ômega sem armas, com o lobo silencioso, com sangue envenenado e uma faca de linha parada à beira de uma clareira que mataram o Sr. Alfa. E a coisa inteligente, a única coisa, era recuar entre as árvores e continuar para norte até Caro. Deu um passo para a clareira. Os olhos do dragão abriram-se. Eram de âmbar, iluminados por dentro, como se vê brasas na última hora antes de escurecerem. Não brilhantes, mas quentes, detendo o calor sem exibição. Encontraram-na imediatamente com a precisão de algo que não precisava de procurar. A Lucy não correu. Não tinha certeza depois por que razão não correu. Talvez porque estava demasiado cansada. Talvez porque já naquela manhã tinha enfrentado algo pior do que isto. Tinha estado num corredor de pedra e ouvido o homem com quem se ia casar discutir o cronograma da sua morte.
E algo dentro dela usar a sua capacidade para o medo particular que faz as pernas moverem-se sem instrução. Seja qual for a razão, ficou na relva pálida e enregelada e olhou de volta para os olhos de âmbar e não se moveu. O dragão considerou-a. Também não se moveu. O vapor das suas narinas continuou a sua lenta ascensão. A sua cauda, que agora via ser mais comprida do que inicialmente registrara, moveu-se uma vez. Uma única e lenta reajustagem, como um gato se reposiciona sem acordar completamente. Depois ficou imóvel novamente. A Lúcia apercebeu-se, após um longo momento, de que o seu coração se tinha acalmado. Isso estava errado. Isso estava médica e instintivamente errado. O seu coração não deveria acalmar-se diante de um predador de topo deste tamanho. Mas acalmou-se. E mais estranho ainda, o vazio no seu peito onde o seu lobo estivera pareceu não ser preenchido exatamente, mas reconhecido, como se algo fora dela se tivesse inclinado para esse vazio e simplesmente o tivesse notado sem julgamento. Expiro, disse ela, porque sempre fora alguém que falava de forma clara quando estava assustada e não tinha mais nada a perder. Não estou aqui para te reivindicar. Não creio que pudesse, mesmo que tentasse. O dragão piscou lentamente uma vez. O meu nome é Lucy de Ashevale. Esta é a terra da minha família. Ou era. A sua voz era mais firme do que esperava. Não tenho para onde mais ir esta manhã e precisava de andar, e a estrada parecia exposta. Parou. Estava a explicar-se a um dragão. A situação era, reconheceu silenciosamente, para além de qualquer quadro que a sua vida tivesse fornecido anteriormente. A criatura baixou a cabeça, não uma reverência, nada tão deliberado ou simbólico, um acomodar. O pescoço comprido curvou-se para baixo até a grande cabeça repousar a talvez 3 metros de onde ela estava. E os olhos de âmbar olharam-na de um ângulo mais baixo, e o vapor das suas narinas fluiu pelos seus sapatos. Ficou ali por muito tempo. Não sabia quanto tempo. Tempo suficiente para o frio se aprofundar no seu manto. Tempo suficiente para a luz na clareira mudar de cinzento para algo que se aproximava de dourado pálido. Pensou no Emer numa cela sob a fortaleza de Dunmir, a comer o que quer que lhe dessem, sem saber se ela sabia. Pensou na terra de Ashevale, na terra do seu pai, na terra do seu pai antes disso, a ser passada para Cedric Dunmir pelo mecanismo legal da sua morte. Pensou na taça de caldo e na mão de Vesper a pressioná-la na sua, e no sorriso que a acompanhara. Bebe, querida. Precisas de forças. Pensou, vou precisar de consideravelmente mais do que forças. Ela ainda estava parada na clareira, a respiração do dragão a aquecer o gelo perto dos seus pés, quando ouviu os cavalos. Múltiplos cavaleiros, animais pesados pelo som. Cavalos de guerra, não montarias de viagem. O som vinha da estrada sul, o que significava que vinha da direção da fortaleza de Dunmir, o que significava que tinham descoberto a sua ausência mais cedo do que ela calculava. O seu corpo tomou a decisão antes que a sua mente terminasse o pensamento. Deu um passo para trás para a sombra da linha de árvores, apertando o manto, tornando-se pequena e imóvel e cinzenta contra os troncos escuros. Os cavaleiros apareceram através de uma abertura nas árvores. 4 deles nas cores de Dunmir, verde escuro e cinzento ferro, a moverem-se depressa na estrada sul com os olhos a escanear a linha de árvores, à procura de uma mulher sozinha a pé. Procurando por ela, ela pressionou-se contra um pinheiro e parou de respirar. Os cavaleiros passaram. Esperou até que o som dos cascos desaparecesse completamente antes de se mover. E quando se moveu foi mais fundo na floresta, para norte e leste, para longe da estrada. Não olhou para trás para a clareira, não precisava. Tinha a sensação, peculiar e inexplicável, de que a clareira havia partido. Caiu 3 milhas depois. Não dramaticamente, ela não caiu tanto como dobrou, os seus joelhos decidindo sem a consultar que tinham completado a sua parte do trabalho da manhã. Segurou-se contra o tronco de uma árvore e escorregou por ele até sentar na sua base. O manto apertado à volta dela, a respiração a vir de forma superficial e insuficiente, o que lhe dizia que o veneno ainda não acabara com ela. A luz através do dossel de pinheiros lá em cima era pálida e fria. Estava suficientemente fundo na floresta para que a estrada não fosse visível, e os sons dos cavaleiros tinham desaparecido há muito tempo.
Permitiu-se 30 segundos de completa imobilidade. Então ouviu o estalo de um galho, deliberado e próximo, e olhou para cima. O homem que estava na orla das árvores não era um dos cavaleiros de Dunmir. As suas cores não eram verde e cinzento. Usava couro preto cruzado com grossas correias, um manto forrado de pele sobre os ombros e cabelo preto trançado que caía para além da sua mandíbula. E estava a olhar para ela com olhos azul-gelo que tinham a qualidade particular de alguém que tinha visto muitas coisas e não se surpreendia facilmente com elas. No entanto, estava a olhar para ela como se ela fosse algo que não esperara encontrar. Atrás dele, mal visíveis entre os pinheiros, estavam cavaleiros a ostentar uma bandeira que reconheceu dos antigos mapas do seu pai dos 5 territórios, um lobo negro sob uma coroa num campo azul escuro, a bandeira do rei Alfa. A Lucy olhou para ele do chão onde tinha dobrado, seu manto cinzento encharcado na bainha, a trança soltar-se, a faca de linha ainda no bolso e inteiramente inútil, e disse, porque sempre falara de forma clara e não via razão para parar agora. Não vou voltar para a fortaleza de Dunmir. O homem com os olhos azul-gelo olhou para ela por um longo momento. Não, disse ele com uma voz que era quieta e uniforme e carregava o peso absoluto de alguém que estava habituado a ser a última palavra em todas as salas em que entrava. Não vais. O seu nome era Aiden. Ela não o aprendeu imediatamente. A primeira coisa que aprendeu foi que as suas mãos eram cuidadosas. Ajoelhou-se ao lado dela sem a incomodar, sem a tocar até que ela o tivesse visto fazer. E quando estendeu a mão, foi com a palma para cima, oferecida em vez de imposta. Ela olhou para ela por um momento que foi provavelmente longo demais. E então ela pegou nela, e ele ajudou-a a levantar-se com a força medida de alguém que compreendia precisamente quanta força uma situação exigia e usou exatamente essa quantidade, e nada mais. A segunda coisa que aprendeu foi que os seus homens o obedeciam sem barulho. Um único gesto trouxe 2 dos cavaleiros para a frente. Outro gesto e um cobertor de lã cinzenta apareceu de uma bolsa de celim e foi colocado sobre os seus ombros, sobre o seu manto encharcado. Ninguém falou. Ninguém a olhou com a expressão particular que ela estava habituada a ver nos rostos de lobos, Alfa encontrar uma ômega em perigo. Essa mistura de pena e ligeiro inconveniente que ela aprendera a reconhecer e a suportar. Estes homens olharam para o seu rei e esperaram. Ele olhou para ela. Estás envenenada, disse ele. Não uma pergunta. A Lucy considerou negar, porque o seu primeiro instinto na presença de poder que não compreendia era sempre fazer-se menor, reduzir a informação que oferecia, ocupar menos espaço. Identificou esse instinto e deixou-o de lado. Sim, há 3 dias. Acredito que algo na comida ou bebida da fortaleza de Dunmir. O meu lobo tem estado silencioso desde a noite do banquete de noivado. Algo moveu-se atrás dos seus olhos. Não surpresa, exatamente. Reconhecimento. Mumben. Essa é a segunda vez que ouço essa palavra hoje. Ouviste-a pela primeira vez de quem? Lord Cedric Dunmir. Através de uma porta que não estava completamente trancada. Ouviu-a discutir o cronograma da minha morte com o seu mordomo. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi o silêncio de um homem que estava a recalcular algo, a reorganizar informações contra novas informações e a fazê-lo rapidamente. Os seus olhos azul-gelo não deixaram o rosto dela. Na luz pálida da floresta, com as suas tranças negras a emoldurar as linhas nítidas da sua mandíbula, ele parecia algo esculpido especificamente para deter a autoridade. Mas a sua expressão não era fria. Foi, pensou ela cuidadosamente neutra, o que era diferente. O teu nome, disse ele, Lucy de Ashevale. Uma pausa mais curta desta vez. Aiden de Dididrath, disse ele. E ela ouviu um dos cavaleiros atrás dele fazer um som e parar imediatamente. Sobe para o cavalo, Lucy de Ashevale. Falaremos apropriadamente quando estiveres aquecida. Ela não se moveu imediatamente. Ficou em pé com o cobertor que ele lhe dera, a faca de linha a pressionar-lhe o quadril através do bolso do manto e olhou para o rei Alfa de Dididrath, o governante do maior e mais disputado território dos 5 reinos. O senhor Alfa, que nenhum rival desafiara com sucesso em 11 anos de governo. E disse,
Preciso que entendas algo antes de ir para qualquer lugar contigo. Ele esperou. O meu irmão Emer está nas celas inferiores da fortaleza de Dunmir. Está lá há pelo menos 3 semanas, embora me tenham dito que ele regressara a casa. Não irei para lugar nenhum, nem quente, nem segura, nem lugar nenhum, sem um plano para o tirar. Preciso que isso seja estabelecido antes de nos movermos. A neutralidade na sua expressão mudou ligeiramente. Não era suavidade, ela não o chamaria assim. Era mais como o ajuste de uma porta que tinha sido posta num ângulo e agora estava a ser reposicionada noutro. Registrado, disse ele. Isso não é acordo. Não. É reconhecimento. Virou-se para os cavalos. Vem. Não foi a resposta que ela queria. Foi, admitiu para si mesma enquanto seguia até aos cavalos, a resposta honesta, o que a colocava à frente de todas as respostas que recebera em 4 meses na fortaleza de Dunmir. Guardou essa observação sem lhe atribuir demasiado peso. O acampamento ficava a 1 hora de cavalo para norte, situado num vale raso entre 2 cristas onde os pinheiros cresciam densos o suficiente para quebrar o vento. Era um acampamento de guerra em estrutura, organizado, funcional, despojado de qualquer coisa decorativa, mas grande o suficiente para sugerir que não se tratava de uma partida de caça ou de uma patrulha de fronteira. Contou 40 tendas da crista antes de descerem, com fogueiras, um curral para os cavalos e o que parecia ser uma tenda de comando no centro, maior que as outras. A sua entrada ladeada por 2 guardas em couro negro, que estavam com a quietude específica de homens que há muito deixaram de se mexer por orgulho profissional. Ela foi levada para uma tenda mais pequena perto da estrutura de comando, separada e privada. Dentro, uma cama com cobertores de lã, um braseiro a arder baixo, uma bacia de água e linho limpo. E notou isto por último e sentiu algo a doer inesperadamente no seu peito. Uma bandeja com pão, carne seca e uma pequena taça de barro de algo que fumegava. Não tocou na taça. Uma mulher entrou atrás dela, não uma serva no sentido em que ela estava habituada, mas uma mulher em vestes cinzentas práticas com uma bolsa de couro na anca e o olhar direto e avaliador de alguém cuja profissão lhe dava autoridade sobre corpos independentemente do posto. Uma curandeira. Senna, disse a mulher a título de apresentação. Preciso de te examinar, disse o rei. Acredito que sim. O meu lobo está silencioso há 3 dias. Senna colocou a sua bolsa no banquinho de acampamento e abriu-a com mãos eficientes. Senta-te. Lucy sentou-se, submeteu-se ao exame. Pulso, no cotovelo interno, na garganta. Os dedos da curandeira pressionando cuidadosamente os lados e as costas de Lucy, verificando o fígado e os rins. Os seus olhos examinaram a sua língua, a cor das suas unhas. Através de tudo, Senna emitia pequenos sons de avaliação que não comunicavam nada específico, mas sugeriam um cálculo interno contínuo. Não estás na fase aguda, disse Senna por fim. O composto passou o pior. O teu lobo está suprimido, não cortado. Há uma diferença. Com um antídoto apropriado administrado consistentemente durante vários dias, ela deverá voltar. Lucy soltou um suspiro que estava a segurar. Há 3 dias. Tens o antídoto. Nós trazemo-lo. O envenenamento por Moonbane não é incomum em disputas políticas entre a nobreza. Senna disse isto com a neutralidade plana de alguém que vira demasiado para se surpreender com a crueldade humana, mas que ainda não aprendera a ser indiferente a ela. Vou preparar a primeira dose agora. Terás de comer com ela. Algo real, não apenas pão a uma taça na bandeja. Não a bebi. Senna olhou para ela. Algo na expressão da curandeira mudou. Não pena, mas um tipo de reconhecimento. O olhar de alguém que compreendia exatamente por que é que uma mulher envenenada não beberia uma taça desconhecida deixada numa tenda desconhecida. Eu preparei-a pessoalmente, disse ela baixinho. Casca de salgueiro, mel e flor de sabugueiro seca. Nada mais. Mas ficarei aqui enquanto a bebes e não terás de o fazer até estares pronta. Lucy olhou para a taça. Olhou para a Senna. Pensou nas mãos de Vesper e na taça e em bebe, querida. Precisas de forças. Pegou na taça. Bebeu. Tinha gosto a mel e amargura na proporção em que as coisas que são genuinamente boas para ti geralmente têm.
Aiden veio à entrada da tenda 1 hora depois. Depois de o antídoto ter sido administrado e de ela ter comido e o braseiro ter sido reavivado com um calor real, que finalmente parou os tremores nas suas mãos, ele não entrou. Ficou na entrada com a aba segurada por uma mão e disse: "Consegues falar?" "Consigo falar o tempo todo", disse Lucy. "Simplesmente não me perguntaram." Entrou e sentou-se no banquinho que Senna desocupara. E apoiou os antebraços nos joelhos e olhou para ela com aqueles olhos azul gelo que revelavam muito pouco e absorviam. Ela estava a começar a entender muito. Contou-lhe tudo, não porque confiasse nele. Não estava em posição de confiar em ninguém e sabia disso, mas porque a informação era a única moeda que possuía atualmente. E gastá-la cuidadosamente era melhor do que guardá-la sozinha. Contou-lhe sobre o noivado, os 4 meses na fortaleza de Dunmir, a sensação gradual de errado que atribuíra a nervosismo e exaustão, a taça, o corredor, as vozes, as palavras que ouvira através da porta mal trancada. Contou-lhe sobre Emer. Contou-lhe sobre Ashvale, o território, a terra, as cláusulas no testamento do seu pai que ligavam a herança a um laço de sangue ativo. A razão pela qual Cedric precisava dela morta e o seu irmão silenciado. Quando terminou, a tenda estava silenciosa exceto pelo baixo som do braseiro. Aiden disse: "Cedric Dunmir tem estado a mover-se contra 3 territórios do norte há 2 anos. Ashvale era a última peça. Temos estado a construir um caso. Então já sabia sobre ele. Sabíamos das suas ambições. Não sabíamos sobre ti." Uma pausa. "Ou o teu irmão." As palavras caíram com um peso particular. "Não sabíamos sobre ti." O que significava que se ela não tivesse escapado naquela manhã, se não tivesse estado habituada à invisibilidade, menos prática em ler as lacunas na rotina, teria morrido dentro da fortaleza de Dunmari e tornado-se uma nota de rodapé legal na aquisição de terras de Cedric, e ninguém com o poder de a impedir teria conhecido seu nome. Ela absorveu isso sem o demonstrar. "O meu irmão", disse ela, "o que podes fazer?" "Dunmir está sob a minha autoridade para entrar por direito da lei do rei Alfa, dada causa suficiente." A sua voz era uniforme. "Tu és essa causa. Uma ômega nobre de linhagem nomeada envenenada num arranjo de noivado. O teu irmão adotivo preso ilegalmente." "Sim", disse ela imediatamente, sem hesitação. Ele olhou para ela. Aquela ligeira recalibração novamente, a porta a reajustar o seu ângulo. "Não me deixaste terminar. Irias perguntar se eu testemunharia. Farei. O que quer que precises. Não será simples. Cedric tem aliados no Conselho Exterior. Haverá resistência." "Lord Aiden", disse ela, e ouviu como disse. Não com deferência, não com a suavidade praticada que usara na fortaleza de Dunmir, mas com a clareza plana de alguém que passara a manhã a sair da sua própria morte arranjada. "Tenho sido quieta a vida inteira. Tenho sido ômega e ignorada e deixada de lado e mandada ter paciência e mandada ser grata e mandada ocupar menos espaço. Acabou para mim a simplicidade." O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Algo na sua expressão, não suavizado, não aquecido, mas ligeiramente aberto, como uma persiana movida uma fração do seu trinco. E olhou para ela como ninguém na fortaleza de Dunmir olhara para ela em 4 meses, como se ela fosse alguém digno de ser ouvido. "Descansa", disse ele, levantando-se do banquinho. "Amanhã cavalgamos para o assento do conselho em Veldra, a 3 dias de aqui." Moveu-se para a entrada da tenda, depois parou sem se virar. "O dragão. Ele deixou-te aproximar-te dele." Não era uma pergunta. Ela não sabia como ele sabia, e guardou esse mistério para depois. Ele baixou a cabeça por um momento. "Em 11 anos", disse ele não fez isso por ninguém." Ele saiu. A aba da tenda desceu atrás dele. O braseiro picou baixinho no silêncio, e Lucy sentou-se com o cobertor sobre os ombros, e o gosto à flor de sabugueiro e mel ainda na língua, e não se permitiu pensar ainda sobre o que significava que o rei Alfa de Didrat estivesse a cavalgar pela floresta de Ashevale na mesma manhã em que ela fugira por ela. Pensaria nisso mais tarde. Quando Emer estivesse seguro, dormiu. Veldra não era nada como Dunmir Keep. Dunmir fora construído para impressionar. Corredores largos com tapeçarias escolhidas pela cor em vez do significado.
tochas colocadas a intervalos calculados para lisonjear o senhor que caminhava sob elas. Todas as superfícies polidas para refletir a imagem de riqueza e consequência. Parecia, Lucy compreendeu agora, um palco, belo e oco como os sorrisos de todos nele. Velrat fora construído para durar. O castelo ficava numa prateleira de granito acima de um vale de rio, as suas muralhas escuras pela idade e pelo tempo, as suas torres sem ornamentos e funcionais. A pedra aqui era da mesma cor cinzenta-preta dos penhascos circundantes, como se o castelo tivesse crescido da rocha em vez de ter sido colocado sobre ela. Os portões eram de ferro, não dourados, os guardas à entrada não usavam armaduras cerimoniais. Usavam o couro e o aço de homens que esperavam usá-lo. Toda a estrutura comunicava-se em um único gesto decorativo, que existia há 300 anos, e pretendia existir por mais 300 e não tinha interesse particular na tua opinião sobre ele. A Lucy cavalgou pelos portões no terceiro dia, sentada atrás de um dos cavaleiros senhores de Aiden, um beta quieto chamado Corvin, que lhe ofereceu a posição de celas sem comentários. E cavalgou toda a viagem com a discrição profissional de alguém que aprendera que o que ele não ouvia não podia complicar a sua vida. Ela ainda estava pálida. O antídoto estava a funcionar. Senna administrara a segunda e terceira doses durante as 2 noites de viagem, e Lucy sentira o seu lobo a mexer-se 1 ou 2 vezes. Um calor fraco sob as suas costelas, ainda distante, mas já não ausente. Mas o seu corpo estava a operar com capacidade reduzida, e ela sabia disso. Passara os 3 dias a observar. Aiden escrevia na frente da coluna, e ela observara-o da forma como observava tudo o que ainda não compreendia, cuidadosamente sem parecer fazê-lo. Falava com os seus homens de forma diferente de como Cedric falava com os seus. Cedric dirigia-se aos seus guardas e mordomos como quem se dirige a móveis que desenvolveram opiniões inconvenientes. Aiden consultava, corrigia. Ocasionalmente discordava de algo que um batedor relatava e pedia mais informação em vez de a descartar. Uma vez, quando pararam para dar água aos cavalos numa travessia de riacho, ela observara-o ajoelhar-se ao lado de um cavalo ferido com a mesma atenção focada que dedicava a tudo o resto, examinando a pata dianteira com as suas próprias mãos, enquanto o cavaleiro do animal ficava ao lado, envergonhado. Ele não encenava consideração, simplesmente exercia como quem respira sem anúncio, sem expectativa de crédito. Ela notou isso e não se permitiu ser movida por isso. Fora movida por atuações de consideração antes. Precisaria de mais de 3 dias de estrada para distinguir entre um homem que era genuinamente assim e um homem que era muito bom a parecer sê-lo. O conselho reuniu-se na manhã seguinte à sua chegada. A Lucy recebera aposentos na ala leste, pequenos para padrões nobres, grandes para os seus atuais, com uma janela que dava para o vale do rio e uma lareira que ardia com lenha real. Senna viera na primeira noite com a 4ª dose de antídoto e ficara 1 hora a conversar com o propósito específico de uma mulher, a verificar não apenas um corpo, mas o seu ocupante. A Lucy descobriu que não se importava. Senna era direta, da forma como as pessoas que lidam com a verdade física tendem a ser diretas. O teu lobo está a voltar, dissera Senna na primeira noite, dedos no pulso de Lucy. Posso sentir o pulso a fortalecer-se. Mais 2 dias, talvez 3, e depois ela estará mais barulhenta do que te lembras por um tempo. Os lobos não gostam de ser silenciados. Ela terá coisas a dizer. Lucy quase sorriu com isso. A sala do conselho era um salão longo com uma mesa de pedra e janelas altas que olhavam para norte, para a cadeia de montanhas que formava a fronteira. 7 membros do conselho estavam presentes. O general Beta de Aiden, o seu conselheiro principal, 2 senhores territoriais aliados à coroa, um representante da guilda dos curandeiros e outros 2 cujos postos Lucy avaliou rapidamente pela qualidade das suas roupas e pela direção da sua deferência. Fora trazida por Corvin, que a colocou ao lado da mesa em vez do seu pé, o que ela notou. Aiden sentava-se à cabeceira da mesa. Ele não a olhara quando ela entrou. Olhou para ela brevemente agora, e depois dirigiu-se ao conselho.
Apresentou o caso contra Cedric Dunmire com a economia de alguém que o construíra durante 2 anos e que sabia exatamente quais factos necessitavam de ênfase e quais falavam por si. Não editou, não encenou indignação. Apresentou as provas documentadas, correspondência interceptada, os relatos de 2 antigos servos de Dunmire que chegaram a Veldra independentemente ao longo do último ano, o registro de 3 disputas territoriais do norte que remontavam à expansão de Cedric. E então disse: Lady Lucy de Ashevale fornecerá testemunho. Ela preparara-se para isso. 3 dias de estrada não foram nada, e ela passara as horas de cavalgada e as noites à luz da lareira a organizar tudo o que ouvira e vira e compreendera numa sequência clara e específica que não podia ser facilmente descartada como o relato confuso de uma mulher assustada. Falou durante quase 1 hora. Não tremeu. Não procurou suavidade ou pedido de desculpas. Ouvir as palavras através da porta mal trancada. Vir a prova da ausência de Emer. Experimentar os sintomas físicos do envenenamento por Moonbane. Tinha o testemunho de Senna sobre a presença do composto no seu sangue. Nomeou cada elemento com precisão. Nomeou datas. Nomeou a voz do mordomo e a frase exata. O composto da Moonbane precisa de mais uma dose se ela durar mais do que o esperado. E ela disse-o em voz alta na sala do conselho como quem pousa uma pedra com a intenção de que ela permaneça exatamente onde a pousou. Quando terminou, a sala ficou em silêncio. Um dos senhores territoriais, um homem pesado com barba grisalha chamado Owen, inclinou-se. A rapariga é uma ômega sem o seu lobo ativo no momento do alegado envenenamento. O seu testemunho instintivo é corroborado pelo exame de uma curandeira, vestígios documentados do composto e 2 anos de provas independentes. A designação do seu posto não é relevante para a credibilidade da sua conta, disse Aiden, tranquilamente, que era como Lucy estava a aprender, que ele dizia as coisas que não eram passíveis de discussão. O Lord Owen recuou. Não parecia satisfeito. Lucy guardou isso para mais tarde. O conselho votou 4 contra 2, com uma abstenção, para autorizar a entrada na fortaleza de Dunmire sob o direito de intervenção do Rei Alpha e para ordenar a libertação de Emer de Ashevale até uma auditoria territorial completa. Aiden confirmou o voto sem expressão. A reunião foi concluída. Encontrou o corredor fora da sala do conselho por instinto, precisando de ar que não estivesse pesado com a atmosfera particular da negociação política. O corredor interior do castelo corria ao longo da parede leste com janelas em arco a olhar para um jardim estreito lá embaixo, dormente no frio. As sebes cortadas até tocos escuros, mas com a estrutura óssea de algo que seria ordenado e tranquilo na primavera. Ouviu o passo atrás dela e não se assustou. Tinha começado, sem decidir fazê-lo, a reconhecer a sua qualidade particular de movimento, não silencioso, mas deliberado, cada passo colocado com intenção. Lord Owen, disse ela sem se virar. Ele será um problema. Sim. Aiden veio ficar na janela seguinte, não ao lado dela, uma distância respeitosa, à largura de uma janela, o que ela notou. Ele tem recebido dinheiro de Dunmire no passado. Não agirá contra o voto do conselho, mas atrasará onde puder. Ele chamou-me rapariga. Ouve. Ela olhou para o jardim dormente. Fui chamada de pior por pessoas que sorriam quando o diziam. Uma pausa. Cedric, a sua mãe. Toda a gente em Dunmire que me chamou querida e não quis dizer nada com isso, exceto que eu era pequena e manejável e útil. Ela disse-o sem calor. O calor estivera lá. Podia sentir o seu resíduo. Mas ela consumira o estágio agudo disso a algures na estrada e o que restava era algo mais frio e mais preciso. Preciso de saber o plano para o meu irmão especificamente. Cavalgamos para Dunmire em 4 dias. Levarei 30 dos meus guardas. Cedric não pode recusar a entrada sob a lei do Rei Alpha sem rebelião aberta, o que ele não tem forças para sustentar. E se ele já o fez, parou ela. Fez-se dizer, se Emer não estiver, se algo lhe aconteceu, então a acusação escala de prisão ilegal para assassinato de sangue nobre. E Cedric Dunmire perde não apenas Ashevale, mas todas as reivindicações territoriais que detém. A sua voz era uniforme, mas havia algo por baixo da uniformidade que não era indiferença. Enviei 2 batedores à frente.
Se houver notícias antes de cavalgarmos, ouvirás antes de qualquer outra pessoa, porque a promessa era específica o suficiente para ser real, e ela queria ver o seu rosto quando ele a cumprisse. Ele já a olhava. Aqueles olhos azul gelo, diretos e imóveis, detendo a mesma qualidade que ela notara desde a floresta, a sensação de alguém que a olhava e via o que realmente estava lá, não a categoria a que fora atribuída. Sentiu algo mudar dentro dela. Não o seu lobo, embora o seu lobo também se mexesse, fraco e aquecedor, mas algo mais. Uma fratura capilar na parede que construíra ao longo dos últimos 4 meses. Ao longo de todos os meses antes deles, quando fora ignorada e subestimada e deixada de lado silenciosamente. Selou-a imediatamente. Ela ainda não estava segura. Emert não estava seguro. Este não era o momento. Obrigada, disse ela. Queria dizer-o claramente, sem ornamentos. Ele assentiu uma vez. Estava prestes a afastar-se quando ela disse, o dragão. Sabias que se aproximara de mim. Como? Ele ficou em silêncio por um momento. Porque tenho vigiado aquela clareira há 2 anos. Tenho batedores na orla da floresta quando relataram uma mulher sozinha a pé a entrar ao amanhecer. Uma pausa. Fui eu. Foste tu? Repetiu ela lentamente. O rei Alfa de Didrath cavalgara na floresta de Ashjevali pessoalmente para investigar uma mulher sozinha a pé. Fui ver o que o dragão faria. A sua voz era cuidadosa de uma forma que sugeria que estava a ser feita cuidadosa. Ele recusou todos os lobos que entraram naquela clareira. Tive de perceber por quê. E percebeste por quê? Ele olhou para ela por um longo momento, algo naqueles olhos azul gelo que ela ainda não conseguia ler. Algo entre admissão e contenção, a expressão de um homem que sabia algo que ainda não decidira como dizer. Não inteiramente, disse ele. Ainda não. Ele saiu. A aba da tenda desceu atrás dele. O braseiro crepitou baixinho no silêncio e Lucy sentou-se com o cobertor sobre os ombros e o gosto à flor de sabugueiro e mel ainda na língua, e não se permitiu pensar ainda sobre o que significava que o rei Alfa de Didrath estivesse a cavalgar pela floresta de Ashevali na mesma manhã em que ela fugira por ela. Pensaria nisso mais tarde. Os batedores voltaram no 3º dia com notícias. Emerge de Ashevale estava vivo. Magro, segundo o relato dos batedores, zangado, inquebrável. Lucy sentou-se com essa palavra, inquebrável, e sentiu algo no peito libertar-se que não sabia que estivera contraído até se soltar. Foi até a janela que dava para o vale e respirou o ar frio que vinha do rio. E pela primeira vez desde a manhã em que saíra a correr da fortaleza de Dumir, permitiu-se acreditar que isto poderia acabar em algo que não fosse perda. O seu lobo mexeu-se fortemente, quase uma presença total agora, quente e certa sob as suas costelas, e pela primeira vez em 4 dias, Lucy sentiu-se completamente ela mesma. Era, decidiu ela, o suficiente para começar. Cavalgamos para dormir na 4ª manhã, antes de o sol ter totalmente ultrapassado a crista leste. Lucy cavalgava o seu próprio cavalo desta vez. Uma égua cinzenta firme que Corin lhe trouxera sem ser perguntado, selada e pronta no pátio antes do amanhecer. Ela não o pedira. Simplesmente aparecera no pátio à hora apropriada, vestida com as roupas de cavalgada que tinham sido deixadas nos seus aposentos na noite anterior. Calças escuras de lã, uma túnica justa, botas que se atavam corretamente, um manto cinzento escuro de Didrath, com um lobo negro bordado no colarinho, com uma costura pequena e precisa. Não um manto de criada, não um manto cerimonial de dama nobre, algo entre os dois, funcional e limpo. O tipo de vestuário que dizia que ela pertencia a esta companhia sem precisar de explicações. Olhara para ele durante muito tempo antes de o vestir. Aiden cavalgava a cabeça da coluna, como sempre. Lucy cavalgava 3 posições atrás, ao lado de Senna, que insistira em acompanhá-los com a sua bolsa de curandeira, e a expressão particular de alguém que antecipa que os eventos produzirão ferimentos e não vê razão para se surpreender quando o fazem. Os 30 guardas cavalgavam em formação apertada, couro, negro e aço, a bandeira da coroa a agitar-se no ar frio da manhã. O seu lobo estava agora totalmente presente. Tinha regressado durante a noite, regressando ao vazio sob as suas costelas com um calor tão súbito e completo que Lucy acordara a ofegar, não de dor,
mas do alívio avassalador de algo regressado, algo que não se permitira lamentar totalmente até que voltasse. O lobo estava brilhante e furioso, e tinha passado as horas restantes da noite a deixar os seus sentimentos sobre a semana anterior compreensivelmente claros. Eu sei, disse-lhe Lucy na escuridão do quarto com a lareira baixa. Eu sei. Vamos lidar com isso. O lobo acomodou-se eventualmente, mas não ficou quieto. Não ficaria, compreendeu Lucy, quieto novamente por muito tempo. Tinha sido silenciado e lembrava-se disso e pretendia ser ouvido. A fortaleza de Dumir apareceu na terceira tarde, as suas torres cinzentas a erguerem-se da colina norte contra um céu que ameaçava neve desde o meio-dia. A Lucy olhou para ela da estrada e sentiu a atração de algo complicado. Não medo exatamente. O medo tinha uma qualidade de incerteza, uma sensação de resultado desconhecido. O que ela sentiu ao olhar para Dumir era mais como a sensação de voltar à visão de uma ferida. O corpo reconhecendo um lugar onde fora magoado e catalogando esse reconhecimento sem colapsar sob ele. Ela não era a mesma pessoa que saíra daquele portão há 4 dias com um pedaço de pão e uma faca de linha. Ainda não tinha certeza total de quem era em vez disso, mas tinha certeza de que não era essa pessoa. Aiden parou a coluna a 200 metros do portão, virou o cavalo e voltou ao longo do comprimento da coluna até estar ao lado dela. E falou baixinho o suficiente para que apenas ela e Senna ouvissem. Quando o portão abrir, ficas com Corvin até termos assegurado o pátio. Enviarei por ti antes de irmos para as celas. Vou para as celas. Sim, depois de o pátio estar seguro. Ela reconheceu a distinção. Não exclusão, não proteção que a diminuísse, mas sequência, estratégia, a ordem prática das coisas. Ela assentiu. Ele olhou para ela por um momento mais longo do que a troca exigia. Estás pronta? Ela pensou na pergunta honestamente. Pronta implicava um estado de preparação adequado à tarefa. Ela não sabia se estava adequada. Sabia que estava presente, com os olhos claros, e que acabara de esperar. Sim, disse ela. Ele virou o cavalo de volta para a cabeça da coluna e cavalgou em direção ao portão. Cedric saiu para os cumprimentar. Isto a surpreendeu. Esperara que ele barricasse, que negociasse através do portão, que usasse a arquitetura da fortaleza como tática de atraso. Em vez disso, apareceu no portão quando este abriu, ladeado por 6 dos seus guardas, vestido com as suas cores formais de verde e cinzento ferro, a sua expressão arranjada para algo que tentava ser confiante e não o alcançava totalmente. Lucy percebeu, olhando para a bandeira da coroa, a fazer o cálculo, 30 guardas do rei Alfa contra os 40 de Dunmir. Mas os 40 de Dunmir não eram da mesma qualidade. E Cedric não era um homem que alguma vez fora chamado a sustentar pessoalmente uma posição quando as probabilidades se tornavam incertas. Sempre, compreendeu agora, operar através de arranjos e manipulações e do lento acúmulo de vantagens. Confronto direto não era o seu instrumento. Ele estava com medo. Ela não esperara a forma como isso se sentiria. Esperara satisfação, algo limpo e afiado. O que sentiu em vez disso foi mais complicado. Uma espécie de luto por baixo da raiva, porque acreditara, genuinamente acreditara, que ele era alguém seguro, que isto fora algo real. O medo no seu rosto lembrou-lhe que ele era também simplesmente um homem que escolhera muito mal, e isso era de alguma forma pior do que se ele fosse simplesmente um monstro. Processou isto no espaço de 3 respirações. Depois pô-lo de lado para mais tarde. A voz de Aiden a dirigir-se a Cedric era o mesmo tom quieto e uniforme que usava para tudo. Lucy compreendeu agora, precisamente tão controlado quanto ela pensara. Apresentou a autorização do conselho. Citou as disposições específicas da lei do rei Alfa. Não ameaçou, não levantou a voz. Simplesmente declarou com a autoridade absoluta de alguém que nunca em 11 anos teve a sua autoridade contestada com sucesso o que estava prestes a acontecer. A compostura de Cedric quebrou-se à menção do nome de Emer. Não dramaticamente, não gritou nem negou. O seu rosto simplesmente executou uma rápida sequência de cálculos, todos chegando à mesma conclusão, e ficou imóvel. Olhou por um momento sem guarda para além do ombro de Aiden diretamente para Lucy.
Ela olhou de volta para ele sem vacilar. Ele desviou o olhar primeiro. As celas inferiores cheiravam a pedra úmida e feno velho, e aquela particular estagnação de espaços que não viam luz do dia. A Lucy desceu as escadas com Corven de um lado e um dos guardas de Aiden do outro, e ouviu Emer antes de o ver. Um movimento, uma inspiração súbita e depois a sua voz, rouca e áspera de desuso, a dizer o nome dela. Lucy atravessou a cela em 4 passos, e não pensou em dignidade ou compostura ou qualquer uma das coisas com que se tinha mantido unida durante 4 dias. Abraçou o seu irmão com os 2 braços, e ele abraçou-a de volta, e durante um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Ele estava mais magro, ela sentiu isso através das suas roupas, a forma como os seus ombros tinham perdido parte da solidez que ela lembrava. O seu cabelo ruivo estava mais comprido, despenteado, e havia uma nódoa negra amarelada e velha ao longo da sua mandíbula. Mas os seus olhos, quando ela se afastou para o olhar, estavam claros, furiosos e exaustos e claros. Tentei enviar-te uma mensagem, disse ele. Na primeira semana, tentei. Eu sei, estás ferido para além de... Ela tocou cuidadosamente na sua mandíbula. Nada permanente. Ele olhou para além dela, para os guardas, para a bandeira da coroa no manto do guarda. Quem são estes homens? A guarda do rei Alfa. Emert ficou muito imóvel. Aiden de Drath. Sim, Lucy. A sua voz era cuidadosa. Como é que saí a pé, disse ela simplesmente. E depois continuei a andar até aparecer algo melhor. Ele olhou para ela por um longo momento, e algo na sua expressão mudou. Não surpresa, exatamente. Algo mais como reconhecimento, o olhar de alguém a ver algo que sempre soube que estava lá, mas nunca vira demonstrado tão claramente. Bom, disse ele, e depois mais baixo, eu sabia que o farias. Cedric Dumir foi detido antes do anoitecer. Vespera, sua mãe, foi encontrada a tentar partir da fortaleza pelo portão dos criados com 2 arcas e uma quantidade considerável de dinheiro. Foi trazida de volta e colocada sob guarda sem cerimônia. O mordomo, cuja voz Lucy ouvira através da porta mal trancada, um homem magro chamado Grell, foi localizado nos seus aposentos, oferecida a escolha entre testemunho e cumplicidade, e escolheu testemunho na primeira hora. Falou muito tempo. Lord Owen, quando o relato completo do testemunho de Grell chegou ao conselho 3 dias depois por cavaleiro rápido, reconsiderou a sua posição com a velocidade de um homem que compreendia que a corrente se movia numa direção que ele não podia dar-se ao luxo de se opor. Enviou uma carta de apoio formal à decisão do conselho que era tão abrangente que era quase embaraçosa. A auditoria territorial de Asheville demorou 6 semanas. Lucy esteve presente na maior parte dela, a traçar os limites da terra da sua família com o avaliador do Conselho de Veldrath e a fornecer documentação dos registros do seu pai que ela soubera que existiam e que retirara silenciosamente e sem anúncio da biblioteca de Dunmere na manhã da entrada do Conselho na fortaleza. Ninguém pensou em vigiar o que a criada quieta estava a carregar quando saiu. Ninguém jamais o fez. Ela começava a entender que essa era uma arma que subestimara toda a sua vida. Aiden esteve lá à tarde em que o avaliador fechou o registro e declarou Ashvale formalmente restaurada à sua linhagem legítima. Ele cavalgara até a fronteira leste pessoalmente. Ela não tinha certeza por quê e não perguntou, mas suspeitava que tinha algo a ver com o dragão, que fora visto 2 vezes na última semana a circular pela orla da floresta nas primeiras horas da manhã. A sua forma escura contra o céu pálido, inconfundível e sem pressa, como se estivesse a vigiar os acontecimentos. Ela estava parada na orla da linha de árvores quando ouviu o seu cavalo atrás dela e não se virou imediatamente. Olhou para as árvores, as suas árvores, as árvores da sua família, as árvores do seu pai, e respirou o ar frio que cheirava a resina de pinho e terra escura, e a acidez mineral do riacho subterrâneo, e sentiu o seu lobo acomodar-se dentro dela com um calor profundo e satisfeito. Está feito, disse Aiden, desmontando atrás dela. Sim. Ele veio ficar ao lado dela, não atrás dela, e ambos olharam para a floresta por um momento no silêncio particular que se instala depois de algo longamente esperado finalmente chegar. O que farás agora? Perguntou ele. Ela pensara sobre isso.
Pensara sobre isso durante as 6 semanas da auditoria, virando na sua mente com a mesma atenção cuidadosa que dedicava a tudo o que ainda não compreendia totalmente. Podia ficar em Asheville, reconstruir o que fora negligenciado durante os anos do declínio do seu pai e da usurpação de Cedric. Podia levar Emer para casa e construir algo pequeno e honesto e inteiramente seu. Podia fazer isso. O seu lobo mexeu-se, quente e específico. Ela virou-se para olhar Aiden. Ele já a olhava daquela forma que ela há muito deixara de fingir que não notava, como se ela fosse algo que ele estava sempre no processo de compreender mais completamente. Penso que tens algo para me dizer, disse ela sobre o dragão. Sobre por que entraste naquela floresta pessoalmente naquela manhã? Sobre por que é que importa que ele tenha baixado a cabeça? A sua expressão não mudou, mas algo por detrás dela sim. Aquela porta, reajustando seu ângulo novamente, mas mais aberta desta vez, aberta em vez de ajustada. Laço de companheiro, disse ele baixinho, claramente, da forma como ela dizia as coisas quando acabara com ornamentos. O meu lobo soube desde a floresta. Não te contei porque tinhas razões para não confiar nessa palavra e porque preferiria conquistar o que quero do que reivindicá-lo. Ela ficou com isso por um longo momento. O seu lobo estava absolutamente certo e inteiramente sem surpresa, o que lhe dizia que ela também sabia algum nível há mais tempo do que estava disposta a admitir. Pensou em Cedric, na taça, no que lhe custara acreditar que um laço significava segurança. Pensou em olhos azul gelo a olhá-la do chão onde se dobrara numa floresta e numa voz a dizer: não vais voltar numa manhã gelada na floresta quando ela não tinha nada. E ele oferecera sem drama ou condição o peso total do que ele era. Pensou numa taça de chá de casca de salgueiro e numa mulher a dizer: ficarei aqui enquanto a bebes. Pensou em 30 guardas a cavalo durante 4 dias por uma mulher com uma faca de linha e um pedaço de pão. Não estou pronta, disse ela, para chamar por esse nome ainda. Sei, mas não estou. Fez uma pausa e encontrou as palavras honestas. Não estou a fechar a porta. Ele olhou para ela. Algo no seu rosto que não era encenado, não controlado, não a neutralidade cuidadosa que oferecia ao mundo. Algo real e silenciosamente feliz. Isso é suficiente, disse ele. É mais do que suficiente. Acima deles, de algum lugar nas profundezas dos pinheiros, veio um som baixo e ressonante, sentido mais no peito do que ouvido com os ouvidos. Ambos olharam para cima. A forma escura moveu-se entre os ramos mais altos sem pressa, vasta âmbar. Circulou uma vez, depois instalou-se de volta na profundidade da floresta e ficou imóvel. Nos meses que se seguiram, Cedric Dunmare foi julgado perante um conselho completo dos 5 territórios e despojado de todas as terras e títulos que possuía. Vesper foi exilada para as províncias do extremo oeste, onde viveu os seus anos em circunstâncias reduzidas e, segundo todas as contas, com considerável amargura. Grell, pelo seu testemunho, recebeu uma pena reduzida e foi libertado para servir numa guarnição de fronteira, longe de qualquer pessoa que ele pudesse incomodar mais. Lord Owen retirou-se do conselho no final desse ano, citando saúde. Ninguém insistiu no ponto. Emert de Asheville recuperou a sua força total na primavera. Assumiu a gestão do território de Asheville com uma energia que sugeria que 3 semanas numa cela não o tinham diminuído de nenhuma forma que importasse, e provou ser um senhor justo e capaz da terra. Ele e Aiden desenvolveram ao longo do tempo a relação particular de 2 pessoas que partilham uma pessoa específica e importante em comum e decidiram respeitar-se mutuamente com base nisso. Senna permaneceu em Veldrith como sempre. Ela e Lucy desenvolveram o tipo de amizade que se constrói sobre a honestidade e as refeições partilhadas e a confiança específica de mulheres que estiveram em lugares difíceis juntas e saíram do outro lado sem fingir que foi fácil. O dragão nunca foi reivindicado. Não precisava de ser reivindicado. Ficou na floresta de Asheville e aqueles que sabiam o que estavam a ver podiam vê-lo às vezes nas primeiras manhãs. A sua forma escura mover-se através da névoa sobre os pinheiros, circulando o território que tinha escolhido e detinha, e aparentemente pretendia manter. Lucy de Ashev tornou-se Lucy de Didrath,
numa manhã de final de outono, numa cerimônia que foi menor do que o seu posto justificava e exatamente do tamanho que ela queria. Emer ficou ao seu lado. Senna chorou, o que negou depois com grande convicção. Corvin ficou no seu posto com a expressão específica de um homem que é profissionalmente impassível e pessoalmente muito satisfeito. Aiden proferiu o seu voto com a mesma voz quieta e deliberada que usava para tudo. A voz que disse, não vais voltar numa manhã gelada na floresta quando ela não tinha nada. E ele oferecera, sem drama ou condição, o peso total do que ele era. Ela proferiu o seu de volta para ele claramente, sem hesitação, na voz que encontrara na manhã em que saíra da fortaleza de Dunmare e não perdera desde então a voz que não era suave, nem diminuída, nem arranjada para o conforto de outras pessoas, mas simplesmente inteiramente sua. O seu lobo cantou. O dragão, alguém jurou mais tarde, circulou o castelo uma vez naquela manhã antes do amanhecer, baixo e devagar, como se estivesse a marcar algo concluído, como se estivesse a reconhecer na antiga linguagem sem palavras de criaturas que não se curvam a ninguém, que ali havia algo digno de testemunho. Talvez fosse verdade. Talvez fosse o tipo de história que se reúne em torno de um evento depois, querendo dar sentido ao que aconteceu. De qualquer forma, quando o sol ultrapassou a crista leste e os sinos de Veldrath tocaram pelo vale, Lucy estava de pé na luz da manhã com o seu lobo cheio e quente sob as suas costelas e a mão do rei Alfa na sua. E o longo silêncio de não ser vista tinha acabado. Ela não apenas sobrevivera. Ela voltara para casa,